Olá pessoal, então, eu, professor Petrônio aqui, né? E hoje nós vamos para a nossa terceira aula, para o curso de Física Básica, Ciência da Natureza. Bem pessoal, hoje a gente vai tratar rapidinho de conceitos iniciais sobre movimentos. Então, a parte da física que estuda os movimentos é a mecânica. Então, a mecânica engloba um conjunto muito grande de fenômenos. Só que para nosso curso a gente vai tratar de conceitos básicos iniciais. Então a gente vai iniciar com os fenômenos mais simples, né? Que são os fenômenos que estão dentro da cinemática, né? Que a cinemática é a parte da mecânica, né? Que estuda os movimentos sem se preocupar com as suas causas. Um pouco mais à frente a gente vai estudar dinâmica, que além de estudar o movimento da partícula em si, do corpo, também vai explicar o que gera, quais são as forças geradoras desse movimento, que não é o nosso caso. Por enquanto, a gente vai se ater simplesmente aos fenômenos que se referem à cinemática. Então, acompanhando aqui nossos slides aqui, comentando brevemente cada um deles aí, vamos lá. Então, cinemática, como o conceito já foi dito por mim, é a parte da física que estuda os movimentos sem se preocupar com as causas desse movimento. Então, vamos apenas descrever o movimento de uma partícula ou de um corpo qualquer ao longo de uma trajetória, sem se preocupar com quem está gerando esses movimentos. E, para iniciar o estudo da cinemática, é interessante que a gente faça uma observação em alguns conceitos básicos, né? Dentre os quais, de suma importância que a gente saiba, conceituar alguns aspectos importantes dos corpos enquadrados nesse conjunto de movimentos que é a cinemática. Dentro desses conceitos, a gente começa aqui com o conceito de ponto material. Então, o que é um ponto material? Então, um ponto material é quando um corpo ou uma partícula está se movimentando ao longo de uma trajetória e o tamanho desse objeto em movimento é desprezível com o tamanho da trajetória ou do espaço a ser percorrido. Então eu chamo esse objeto em movimento de um ponto material. Certo? Por exemplo, se um navio fazendo uma viagem de cruzeiro do Brasil à Europa, se um satélite fotografar o navio de cima, vai observar apenas um ponto. Então as dimensões do navio são desprezíveis com relação à distância que separa aqui o Brasil da Europa. Então eu chamo esse navio de um ponto material. Está no nosso slidezinho aqui. Então, reforçando um pouco, um caminhão ao longo de uma trajetória muito grande, eu digo que um caminhão é um ponto material. Pronto. Vamos para outro conceito importante. É o conceito de corpo extenso. Então, o corpo extenso já é ao contrário de ponto material. Um corpo extenso é um corpo que, comparando com o tamanho da trajetória que nós estamos estudando, o fenômeno, não pode ser desprezado as suas dimensões. Exemplo, se eu tiver um trem atravessando um túnel, digamos que o trem tenha 400 metros de dimensão, o túnel tem só 100, então eu não posso dizer que um trem é um ponto material. Então o trem, nessa perspectiva deste fenômeno aí, eu considero o trem como sendo um corpo extenso. Certo? Então o slide está aí, para o exemplo, para vocês darem uma olhadinha ali, uma formiga andando dentro de uma sala é um ponto material. Observação. Atenção. Observe que se o ponto material ou corpo extenso depende do referencial de observação. Então, você classificar um corpo como um ponto material ou como um corpo extenso depende do fenômeno que nós estamos analisando. Pronto. Próximo conceito importante de ser abordado é o conceito de trajetória. Então, trajetória é um conceito simples. O que é a trajetória?
A trajetória é todo o caminho percorrido por uma partícula ou qualquer corpo em movimento. Tá aí no nosso slidezinho aí, eu tenho um avião, né, que ele deixa solto na carga. Então aqui nós temos a trajetória do avião, né, aqui ó, linha reta, é esse caminho, percorre por ele, e temos aqui a trajetória, né, do objeto que foi solto, né, que já é uma parábola. Então trajetória é todo o caminho percorrido por um corpo em movimento. Posição. Então a gente vai comprar um conceito importante, né, na cinemática, que é posicionar um objeto ou um corpo em uma trajetória. Por que isso se faz importante no estudo da cinemática? Porque para eu analisar um fenômeno, ou seja, analisar um movimento de uma partícula, é obrigado que eu saiba posicionar essa partícula ao longo dessa trajetória. Então, o que é posicionar um corpo, uma partícula ao longo de uma trajetória? É você orientar ela no sentido de que, se essa partícula está se movimentando ao longo onde o espaço cresce da origem, ou então o movimento, o espaço diminui com relação à origem. Então, a posição é importante para a gente posicionar o objeto ou essa partícula ao longo da trajetória, para a gente saber se esse objeto está se distanciando da origem ou está se aproximando da origem, para a gente fazer a análise dos movimentos, certo? Então, eu tenho aqui uma figurazinha aqui que expressa bem aqui, ó. Eu tenho uma trajetória que não é uma trajetória mais aleatória, eu estou indicando aqui em relação a esse eixo aqui, qual é o sentido que o espaço cresce. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma seta orientada indicando que o trem andando nessa direção, o espaço está crescendo. Se ele tivesse no sentido contrário, o espaço estaria diminuindo. Então, posicionar um corpo ao longo da trajetória é algo muito importante para a análise dos movimentos. Então, aqui eu tenho agora uma trajetória, né? Não mais aleatória, mas ela sim agora está orientada. Eu tenho um início, então eu estou dizendo que nesse ponto aqui é a origem dos espaços, certo? E o espaço cresce a partir daqui, 0, 10 km, 20 e 35. Então eu tenho aqui nesse caso aqui uma trajetória orientada. E é notório, quando você viaja ao longo das rodovias federais e estaduais, geralmente essas rodovias são orientadas. Você olha para o lateral dessas rodovias, você tem as placazinhas indicando quilômetro 10, 20, 30, né? Então, por quê? Para que você saiba que posição você se encontra ao longo de uma estrada qualquer, um caminho. Então, as placazinhas das rodovias é um exemplo mais claro e simples de você entender o que é uma trajetória orientada, né? É você dizer onde ela começa e para onde o espaço cresce ou para onde o espaço decresce. Atenção! Quando a posição de um móvel se altera em relação a um referencial, no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em movimento. Então, agora a gente vai chegar num conceito importante do nosso cursozinho de cinemática, né? Dizer quando é que um corpo está em movimento e quando é que um corpo está em repouso. Vejam só que esse conceito está um pouco bem distante de velocidade, é um pouco distante disso, né? Então, quando é que eu digo que um corpo está em movimento e quando eu digo que um corpo está em repouso? Então é muito simples. Então, para um corpo estar em movimento é quando os espaços se alteram com o passar do tempo em relação a um referencial qualquer. Ou seja, se a posição de uma partícula em relação a um referencial qualquer está mudando com o passar do tempo, ou seja, se a partícula está se afastando de um referencial ou está se aproximando com o passar do tempo, então eu digo que esse objeto está em movimento. Então, quando
um objeto em relação a um referencial qualquer, o tempo está passando e essa posição não está mudando, então eu digo que esse objeto em relação ao referencial está em repouso. Então veja só que isso não tem muito a ver com questões de estar ou não em movimento, não tem a ver com isso. Por exemplo, se você tem um ônibus, está o motorista guiando o ônibus pela BR, então eu posso caracterizar elementos desse ônibus de forma distinta, né? A gente vai perceber que por mais que eu tenha um ônibus deslocando na trajetória, se eu perguntar a vocês, o ônibus em relação à pista está em repouso ou em movimento? Eu diria que está em movimento, porque cada ponto do asfalto está se distanciando do ônibus. Então o ônibus em relação ao asfalto está em movimento. Mas se eu perguntar a você, o motorista em relação ao ônibus, por mais que o ônibus esteja se movimentando, o motorista em relação ao ônibus está em repouso, porque a posição do motorista em relação ao ônibus não se altera. Então veja só que não é bem fácil você caracterizar isso ao observar algo se movimentando. Para poder você caracterizar que o objeto está em repouso, em movimento, primeiro você tem que dizer em relação a algum referencial. Aí, se em relação a um referencial a posição muda, esse corpo está em movimento. Se em relação ao referencial a distância não muda, então esse corpo está em repouso. Deslocamento. Então, o que vai ser deslocamento? É a variação da posição do móvel em um referido intervalo de tempo representado por ΔX. Então, deslocamento nada mais é do que a variação de espaço. Toda vez que houver uma variação de espaço, eu tenho um deslocamento. Cuidado com esse conceito de deslocamento, porque esse curso é um curso conceitual, e se você for ver um curso um pouco mais aprofundado, você vê que deslocamento é uma grandeza distinta de espaço percorrido, né? Porque deslocamento é uma grandeza vetorial. Então, o deslocamento é o quê? Uma linha reta do ponto de partida até o ponto de chegada. Tomar cuidado, que nem sempre o deslocamento tem o mesmo tamanho do espaço percorrido, né? O espaço percorrido que a gente vai ver, né, o conceito daqui a pouquinho de ΔS, né? ΔS, espaço percorrido, alguns livros trazem ΔX aí, como está aqui, né? Ou seja, meu ΔX eu tenho um X final menos um X inicial. Então, deslocamento é uma grandeza vetorial. É uma linha reta do ponto de partida orientada até o ângulo do ponto de chegada. E o meu deslocamento, às vezes, se confunde com a variação do espaço, que é o nosso espaço percorrido. É a posição final menos a posição inicial. Para baixo. Senta para baixo. Legal? Então a gente vai ver aqui agora um conceito importante. A gente viu espaço percorrido, vimos trajetória. Então, trajetória é o caminho percorrido por um objeto em movimento. Se eu medir o tamanho dessa trajetória, eu tenho o espaço percorrido. A gente chama de ΔX, né? Nosso espaço percorrido ΔX. A gente já viu que o ΔX é um X final menos um X inicial. E se eu fizer a relação desse espaço percorrido pelo tempo gasto para realizar esse percurso, aí a gente vai chegar numa nova grandeza, né? Que é a velocidade. Então, o que é velocidade? A velocidade é a menor ou maior rapidez com que os corpos, que as partículas se desenvolvem ao longo de uma trajetória, certo? E a velocidade média é um conceitozinho muito simples, né? Para ficar com essa velocidade. Formulazinha mais básica que existe, né? A velocidade média é a variação do espaço ΔX sobre a variação do tempo ΔT. Então, se você for fazer um curso mais avançado, você vai ver que a definição de velocidade, né, é um limite
quando o intervalo de tempo ΔT tende a zero, né, da variação do espaço sobre a variação do tempo. Mas para o nosso curso não é o momento, a gente vai tratar disso apenas na parte conceitual. Então, a velocidade média, nós já vimos que é a variação do espaço ΔX sobre a variação do tempo. E a unidade do SI, o padrão que mede espaço SI é um metro, o padrão que mede tempo é o segundo, e aqui nós temos aqui a unidade de velocidade. Então, a velocidade média é dada por metro por segundo. Um macetezinho básico aí, por mais que a unidade padrão que mede velocidade seja quilômetro ou seja, metro por segundo, a unidade quilômetro por hora também é muito utilizada no dia a dia, né? Nos velocímetros dos carros, dos motos, né? As pessoas sempre costumam utilizar esse parâmetro, né, de velocidade usando o quilômetro por hora, que não é o padrão do SI, né? O padrão do SI é o metro por segundo, mas existe uma formulazinha bem rapidinha de você fazer essa conversão, né? Para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. De quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. E para fazer o inverso de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, um macetezinho para fazer essa conversão rapidinho. Aí tem um exemplozinho, vocês vão resolver isso aí nos exercícios aí, quando estiver estudando. Então, pessoal, esses exemplos lá aí, vocês vão exercitar em casa aí, certo? Quando for para os estudos, né? E contar com a orientação dos tutores. Pode rolar os slides um pouquinho mais, ainda está dentro do conceito. Pronto, beleza. Nossa, para baixo, tá bom aí. Então, a gente vai continuando aqui na parte conceitual aqui. A gente vai ver aqui o outro tópicozinho aqui, dessa nossa aula. A gente viu os conceitos iniciais aí, cinemático. A gente vai agora para o estudo dos movimentos em específico. Então, a cinemática, a gente viu os conceitos, a gente vai para a partezinha que realmente nos interessa, que é o estudo do movimento retilíneo uniforme e do movimento uniforme invariável. Então, o movimento retilíneo uniforme, MRU. Então, esse movimento é o movimento mais simples que se conhece, e o mais fácil de ser estudado, certo? Então, qual é a característica desse movimento retilíneo uniforme? Então, o movimento retilíneo uniforme como o próprio nome já denuncia, né, o seu conceito. É um movimento que se realiza em torno de uma reta, certo? E alguma coisa é uniforme. Que coisa é essa? Então, pessoal, essa coisa que caracteriza esse movimento uniforme é a velocidade. Como o próprio nome diz, é um movimento que se processa ao longo de uma reta, onde a velocidade não pode mudar em nenhum momento. Então, a principal característica desse movimento é um movimento que se realiza e, durante todo o tempo desse movimento, a velocidade se mantém sempre a mesma. Então, se durante um percurso a partícula ou o corpo em movimento não muda a sua velocidade com o passar do tempo, então já caracteriza esse movimento como sendo uniforme. E as equações aqui, muito simples, né? Essa equação aqui vem só aqui, eu não sei se você traduzir ela aqui, essa equação do movimento uniforme, né? S é igual a CO mais VT, nada mais é do que a equação da velocidade. Se você fazer aqui um rearranjozinho, você chega rapidinho aqui nessa equação aqui do movimento uniforme. Ou seja, o espaço final de qualquer partícula em movimento uniforme é igual ao seu espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Gráficos. Então, eu posso muito bem interpretar o movimento uniforme através de gráficos, né? Como vocês viram anteriormente, né?
A equação que caracteriza o movimento uniforme é uma equação do primeiro grau. Então nós vimos que S, o espaço final de qualquer partícula em movimento uniforme é igual ao seu espaço inicial com uma raiz de velocidade de movimento. Então vejam só, nós temos aqui uma equação do primeiro grau, né? Onde o espaço varia em t elevado a 1. Então, como já é sabido na matemática, né, de funções, toda função do primeiro grau me dá uma reta. Então, o gráfico do movimento uniforme é uma reta ascendente ou descendente, dependendo do coeficiente angular dessa reta, ou seja, dependendo da velocidade. Então, está aqui um movimento aqui, um gráfico que representa aqui uma partícula se movimentando em movimento uniforme. Gráfico ascendente, um movimento progressivo. O que é um movimento progressivo? É aquele movimento onde o espaço cresce com o passar do tempo, né? Do outro lado, nós temos o gráfico de movimento retrógrado, só que o espaço decresce com o passar do tempo. Então, o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta, ascendente ou descendente, dependendo do coeficiente angular, ou seja, da velocidade. Movimento progressivo, reta ascendente, movimento retrógrado, coeficiente de velocidade negativo aqui, ó, então eu tenho um gráfico sentido descendente. Tranquilo? Gráfico, já vimos do espaço em função do tempo, agora vamos ver o gráfico da velocidade em função do t no movimento uniforme. Então é óbvio, nós vimos agora há pouco que a característica principal do movimento uniforme é que a velocidade não muda. Então, mais uma vez, lembrando esse conceito de função, um gráfico é uma constante, uma reta. Então, se você olhar no movimento uniforme, no gráfico velocidade em função de tempo, vai ser sempre a reta. Se velocidade for maior que zero, óbvio que vai estar aqui no lado do v positivo. Se for velocidade menor que zero, vai estar aqui na parte de baixo. O movimento velocidade positiva no progressivo e velocidade negativa no meio retrógrado. Algo importante, pessoal, de se observar em relação ao gráfico da velocidade em função de t, é que não importa que movimento nós estejamos, né? Seja no movimento uniforme, seja no movimento uniforme variado, seja no movimento variado qualquer, é que a área do gráfico, ou seja, gráfico, velocidade em função de t, não importa que movimento nós estejamos, quando eu delimitar a área do gráfico em um intervalo de tempo qualquer, vocês vão observar que esse cálculo da área ele vai nos dar diretamente o espaço percorrido. Então a área do gráfico, velocidade em função de t, ela é numericamente igual ao espaço percorrido. Corpo extenso, como eu falei anteriormente, quando você for analisar um problema onde o objeto ou a partícula em movimento tem dimensões maiores ou próximo do espaço a ser percorrido, eu não posso tratar como um ponto material. Eu digo que esse corpo é um corpo extenso, como eu disse anteriormente, um trem atravessando uma ponte, um ônibus atravessando um túnel. Então, esses corpos são corpos extensos, e quando eu vou analisar esse tipo de questões, eu tenho sempre que fazer um acréscimo do tamanho do corpo extenso ao espaço a ser percorrido na questão discutida, né? Por exemplo, se eu for calcular a velocidade com que esse caminhão atravessa aqui uma ponte, então quando o caminhão termina de atravessar a ponte, além de ter percorrido o tamanho da ponte, ele percorreu o seu próprio tamanho. Então a questão, quando eu for analisar, eu tenho que levar isso em consideração. Se o corpo é extensão, o espaço percorrido é o tamanho do corpo mais o tamanho da trajetória a ser percorrida, uma ponte, um túnel. Beleza? Então a gente vai agora aqui avançar nossos conceitos agora. Vamos ver agora o conceito de movimento retilíneo uniforme variável. Então, pessoal, aqui agora nós temos a chegada de uma nova grandeza importante, né, que vai dar a tônica desse movimento, né? Então, que grandeza é essa? Ao contrário do movimento uniforme, aqui agora nós temos a aceleração, certo? Então, a aceleração é a grande sensação, né, do movimento uniformemente variado, porque é ela que vai
dizer de que forma essa partícula, esse corpo vai se movimentar. Então, a diferença do movimento uniforme para uniforme variado é porque aqui agora nós temos essa famosa aceleração. Que a aceleração ela tem a função de alterar o movimento uniforme. Porque quando eu tenho uma aceleração no movimento, eu já não tenho mais uma velocidade constante e a partir de então agora a velocidade vai aumentar ou vai diminuir com o passar do tempo. E isso acontece porque eu tenho agora a aceleração em questão. E para calcular a aceleração é muito simples, né? Aceleração média é definida pela variação da velocidade dividida pela variação do tempo. A unidade, fácil demais. Velocidade é metro por segundo. O tempo já dá em segundo, então metro por segundo. Segundo vezes segundo ao quadrado. A unidade de aceleração, no SI, é 1 metro por segundo elevado ao quadrado. Bom, vamos lá. Então, no movimento uniforme, nós tínhamos movimento progressivo e movimento retrógrado. No movimento uniformemente variado, certo? A gente tem agora um movimento acelerado e um movimento retardado. Se a velocidade estiver aumentando, o movimento acelerado. Se a velocidade estiver diminuindo, o movimento é o movimento retardado. Observação. Momento retilíneo, uniforme, porque eu tenho uma aceleração agora constante, que não muda, e variável, porque a velocidade vai aumentar ou vai diminuir com o passar do tempo. Função horária da velocidade. Então, a função da velocidade, né, está aqui, essa função aqui, também é essa mesma equação aqui, só rearranjada, né? Então, essa equação aqui é uma equação do primeiro grau, normalmente. Então, se é do primeiro grau, é semelhante com aquela função do movimento uniforme. Vai me dar uma reta ascendente ou descendente. O movimento ele pode ser retardado, se a velocidade for diminuindo, né? E pode ser acelerado se a velocidade estiver aumentando. Velocidade diminuindo com o passar do tempo, movimento retardado. Velocidade aumentando com o passar do tempo, movimento é acelerado. Então, pessoal, a gente vai ver o importante aqui, são as equações do movimento uniformemente variável. As equações do movimento uniformemente variável. Então, nós já vimos aqui que nós temos a aceleração escalar média, que é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Né? Então, nós vimos também aqui a equação da velocidade. A gente só reorganiza essa equação aqui e obtemos que a velocidade final de qualquer partícula em movimento uniforme variável é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, temos aqui a função ou a equação da velocidade. Mas a gente também tem a equação que calcula a posição da partícula ao longo da trajetória desse movimento. É uma equaçãozinha bem facilzinha, né? Espaço final de qualquer corpo em movimento uniforme variável é igual ao seu espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais 1 meio de AT ao quadrado. E também nós temos uma equação importantíssima no movimento uniforme variável, que é a equação de 2,0, que é uma equação alternativa que nos possibilita calcular tanto a velocidade quanto o espaço percorrido sem necessariamente precisar do tempo. Olha, veja só, na equação da velocidade é uma equação que depende do tempo. Na equação da posição também tem uma equação que depende do tempo. Então, se o problema não for me dado nem o tempo, então eu posso também calcular a velocidade ou o espaço utilizando a equação de Torricelli, que é uma equação alternativa. Aí nós temos uns fenômenos que servem no nosso dia a dia, que melhor caracteriza esse movimento uniformemente variado, né? Porque veja só que o movimento uniforme é difícil de se reproduzir no dia a dia,
O movimento uniformemente variado também é difícil de se reproduzir, mas existe um exemplo bem facilzinho no dia a dia que a gente pode observar esse movimento sendo realizado, né? Que é um movimento de queda livre. Então a queda livre é a melhor forma de você entender o movimento uniforme invariado. Por quê? Porque o movimento de queda livre é um movimento onde todo corpo que cai sofre a ação de uma aceleração constante, né? Movimento uniformemente variado. Ou seja, eu tenho a velocidade mudando e uma aceleração constante. Então, onde é que eu vejo esse movimento se reproduzir de forma bem simples? É na queda livre, né? Onde eu tenho, olha, uma aceleração, né? Então, uma aceleração da gravidade constante, né? Que aqui na Terra é aproximadamente 9,8 metros por segundo quadrado. Então, este é o exemplo mais fácil que a gente tem de observar o movimento uniformemente variado no nosso dia a dia. Tá aí que quando uma partícula é abandonada, ela cai devido, né, à ação da força gravitacional, que essa força gravitacional impõe essa aceleração constante, que nós chamamos de aceleração G, né, que na Terra era 9,8. Depois vocês dão uma olhada nos slides e tem muitas informações a mais. Então, pessoal, olha, por hoje é só isso. Espero que vocês olhem os slides aí, porque tem algumas questões ainda a mais. Resolvam os exercícios, né? Pesquise por outros materiais, pelos slides, por outras fontes lá na rede, certo? E bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula.